E aí, galera do terceiro ano, como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre a literatura lusófona, tá? E o nosso foco vai ser mencionar alguns autores e algumas temáticas que estão voltados para a literatura africana, tá? Essa é a aula 12, então vamos lá, acompanha comigo aí. Bem, quais são os países que falam a língua portuguesa, ou seja, os países lusófonos no mundo? Olha só, são esses aqui, tá? Que nós temos então 240 milhões de falantes no mundo. Aqui na Europa nós temos Portugal, na África nós temos Cabo Verde, Guiné-Bissau, a ilha de São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, certo? Na América do Sul, nosso Brasil, e aqui na Ásia, Timor-Leste, tá? E aqui a gente tem a quantidade, né, em cada um, sendo logicamente o Brasil, né, como o maior país dentre esses aqui citados, que por isso tem mais falantes. Então, esses são os países que falam a língua portuguesa, ou seja, os países lusófonos. Em relação a alguns pontos históricos que têm a ver com alguns países que foram colônia de Portugal, a gente vai agora observar que tudo isso está ligado com as temáticas de alguns romances, algumas obras, alguns poemas que eles fizeram. Então, nós temos ali na África, aqueles países que eu mencionei, que muitos deles foram colônias portuguesas desde o século XV, né? E nos meados do século XX é que houve, então, esses movimentos de libertação com mais força, com mais frequência. A independência de Guiné-Bissau, por exemplo, foi em 1974, tá? E dos outros países, Angola, Moçambique, em 1975. A gente tem as marcas da exploração por 4 séculos na política e também na economia e nos outros setores. Então, foram muitos séculos nessa situação de colônia. Por isso, os países africanos que eu citei agora há pouco, eles têm essa marca, né, muito forte de terem sido colonizados por Portugal, certo? E isso é colocado nos seus textos. Na Angola, olha só, a autonomia conquistada em 75 inaugurou um período de guerra civil entre os movimentos armados que lutaram pela independência. Por exemplo, o Movimento Popular pela Libertação de Angola. Olha só, o autor Pepe Tela, ele foi um guerrilheiro contra as forças portuguesas como inspiração literária. E aí, o que acontece? Ele, como foi guerrilheiro, ele utilizou isso, né, esse momento, para se inspirar e produzir, então, os seus textos, a sua literatura. Por exemplo, obras como Mayombe, o leitor conhece as tensões da guerrilha em plena floresta e percebe o posicionamento contrário do autor a qualquer dogmatismo, seja político, seja religioso. Então, a gente consegue perceber isso nessa obra dele, que mostra essa vivência que ele teve em relação à guerrilha, né? Lutar pelo seu país, a Angola. Outro autor é o José Luandino Vieira, angolano, criador de narrativas curtas. E a temática dele é relacionada aos excluídos sociais da periferia de Luanda. E a linguagem tem fusões entre o português e também as línguas africanas. Mia Couto, acho que você já ouviu falar desse autor, né? Ele é bem conhecido, bem popular. O Mia Couto, ele nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955. É biólogo de formação e também é escritor, né? É o escritor moçambicano mais traduzido, tá? Para o exterior. As suas obras foram publicadas em mais de 24 países. Algumas características dele. Bem, ele bebeu muito da fonte do João Guimarães Rosa, o nosso Guimarães, né? Que é um autor que é muito conhecido pelos seus neologismos, tá? Pelas suas criações de palavras. Então, o Mia Couto, ele segue esse mesmo caminho da prosa poética, marcada pela invenção linguística, ou seja, os neologismos, e excelência nas narrativas curtas.
Um romance dele muito famoso é o Terra Sonâmbula, tá? Terra Sonâmbula. A sinopse diz o seguinte: Muidinga é um menino que sofreu amnésia e tinha a esperança de encontrar seus pais. Tuaí é um velho sábio que tenta resgatar toda a história do menino, lhe ensinando novamente tudo sobre o mundo. Eles estão fugindo dos conflitos da guerra civil em Moçambique. Então, essas guerras aqui, civis, né, estão sempre presentes nas obras literárias, porque marcam muito o século XX nos países africanos que são lusófonos, né, como Moçambique e Angola, por exemplo. Tá? Muito bem. Literatura africana. Olha só, gente, quando a gente pensa na literatura africana, no conhecer essas obras, né, nesse contato que vocês vão ter também na hora dos exercícios, a gente pensa logo por quê, né? Se somos aqui do Brasil, olhem aqui essa reflexão. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro, que é exatamente isso que a gente faz quando a gente busca ler, conhecer, entender essa literatura africana, porque faz parte do nosso rosto cultural, faz parte do nosso processo de compreender, desse resgate, né, de compreender a nossa própria história, tá? Então, gente, aqui é um breve passeio para vocês saberem alguns autores, as suas principais características, e vocês vão ter contato com o texto deles mesmo nos exercícios, tá bom? E depois a gente comenta nas lives. Um abraço e até a próxima aula.